Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, gente? Vamos para uma live especial hoje. A gente vai estar falando sobre relacionamentos afetivos e as constelações sistêmicas. Como é que a gente passa a entender melhor esses relacionamentos afetivos através dos estudos de Bert Hellinger, né? Então, esses conceitos que permeiam a constelação sistêmica, como é que eles nos ajudam a desenvolver relações melhores. Olá, Roseli, tudo bem, minha querida? Adorei conhecer sua filha pessoalmente. Espero que ela tenha gostado também de me conhecer pessoalmente. Vamos lá. Eu vou sem muitas delongas. Eu não sei quanto tempo a gente vai de live hoje, ou não, talvez dê 1 hora, talvez dê um pouquinho menos. Mas o mais importante de tudo é que a gente possa trocar, que a gente possa falar o que, esclarecer as suas dúvidas, entender as suas histórias, entender as suas dinâmicas e eu dando luz sobre isso para vocês, tá bom? Então eu gostaria que fosse aí uma via de mão dupla para que a gente pudesse interagir e aprender mais. Adorou, e eu também. Ai, que maravilha! Vamos lá então. Qual que é a visão sistêmica sobre relacionamentos afetivos? Vou começar já direto no ponto. Ele diz, o Bert, ele era uma pessoa bem prática. Aliás, ele era sagitariano, para quem não sabe, acho que fazia dia 16 de dezembro, se eu não me engano. Ele é de 1920, eu acho que, não, de 20 não lembro o ano que ele nasceu, mas eu acho que ele é dia 16 de dezembro, sagitariano. A visão sistêmica sobre os relacionamentos, ele dizia assim que é uma ilusão a gente pensar que as relações acontecem só por amor. Existem panos de fundo ali que nos aproximam de outras pessoas. Então vamos entender isso. Primeiro aspecto que me atrai numa outra pessoa, um parceiro ou uma parceira afetiva, tem a ver com uma atração física. Então, bem arcaicamente, tem a ver com a reprodução, da gente encontrar um parceiro para reproduzir. Apesar que o mundo hoje não precisa de mais tanta reprodução, mas esse é um instinto primário que me atrai em direção a outra pessoa. A segunda é claro, o amor que se transforma, que vem da paixão, vem pela atração, paixão e se transforma em amor com o tempo das relações. É claro que isso também está permeando os relacionamentos afetivos, mas tem uma dinâmica que as poucas pessoas entendem ou sabem e que o Bert ele percebeu. É que as relações afetivas, elas têm a ver com processos de cura. Quando eu curo a minha alma através da minha relação com o outro e o outro cura a própria alma através da sua relação comigo. Então a gente vai buscar meio que chave e fechadura para os nossos trabalhos de alma. Mas aí não é só da alma individual que os relacionamentos estão a serviço. Eles estão a serviço também da cura do sistema familiar. Então muitas vezes quando eu me relaciono com alguém, eu acabo reproduzindo histórias e destinos da minha família para trazer à tona aspectos que precisam ser curados. Então, também é para isso, tá bom? Então, falamos aí, segundo Bert Hellinger, quais são as características primárias. Agora, tem as 3 leis do amor e vamos entender essas 3 leis do amor, os 3 princípios do amor de Bert Hellinger e como é que ele está correlacionado com as relações afetivas. Vamos ver então a questão do pertencimento, né? Quando a gente começa um relacionamento, a gente cria um novo sistema e a gente é como se fosse fundador desse novo sistema, né? Então eu pertenço a esse novo sistema, o meu cônjuge pertence ao novo sistema. Quem é que veio antes? E aí já entrando um pouquinho em hierarquia, mas que também pertence ao sistema.
toda a árvore atrás do meu parceiro, toda a árvore atrás de mim. Então, quando duas pessoas se unem, elas na verdade estão unindo dois sistemas familiares, e ali eu tenho a questão de pertinência. A questão da pertinência, Lila, tudo bem, minha linda? A questão da pertinência, ela tem a ver não só com pertencer, mas dar igual valia. E muitas vezes, em muitos relacionamentos, um dos parceiros acha que a sua filha, sua família é melhor que a família do outro. E isso é dar menor valia para o seu parceiro e para todos os que fazem parte do seu sistema familiar. E isso tem a ver com o primeiro princípio de Bert Hellinger, que é o princípio da pertinência. Então, quando duas pessoas se unem, elas vão trazer toda a bagagem do seu sistema daqui, toda a bagagem do seu sistema daqui, e eles precisam se olhar amorosamente e entender que o que trouxe ele para mim e eu para ele, né, tem a ver com toda uma linhagem que está atrás dessas duas partes desse relacionamento, né? E eu olhar com amorosidade e dar igual valia. Eu sei que quando a gente começa um relacionamento tem muitos conflitos, porque a gente segue padrões do nosso sistema familiar e o parceiro segue padrões do sistema familiar dele. E isso muitas vezes traz conflitos, traz discussões, e aí com amorosidade, com amadurecimento, o que eles precisam perceber? Serem gratos a essa história que veio antes, mas criarem juntos, nesse novo sistema que eles estão começando, nesse novo núcleo familiar que eles estão começando, algo que faça sentido para a perpetuação deste novo sistema. Então é claro que traz as influências de um lado, traz as influências do outro, mas eu olho com amorosidade e respeito, tá? Então eu dou igual valia a todos que vieram antes no sistema do meu parceiro, e ele dá igual valia a todos que vieram antes do meu sistema. Eu vou falar muito sobre masculino e feminino aqui, mas isso não exclui as relações homoafetivas, tá? Até porque nas relações homoafetivas existem as energias mais salientes do masculino e do feminino dentro de cada um dos parceiros. Então, mas eu vou tratar para fins de discurso as relações entre um homem e uma mulher. Mas isso não exclui todos esses princípios que eu falar, eles também são pertinentes às relações homoafetivas, tá bom? O Bert nunca entrou muito nessa seara, né? Mas teve estudiosos depois, teve muito aprendizado depois disso, e é igual, né? Na verdade, os princípios valem igualmente. Então, o que eu trouxer é igual para as relações héteros e as relações homoafetivas, tá bom? Então vamos lá, falei do princípio de pertinência, vamos falar do princípio da hierarquia dentro das relações, tá? Pessoal, se tá legal, pega aqui o aviãozinho, eu não vou pegar porque outro dia eu desconectei a live. Pega o aviãozinho e chama pelo menos umas 10 pessoas que podem se beneficiar com esse tema, tá bom? Chama para vir para cá, para a live, que pode estar se beneficiando desses conhecimentos. O segundo princípio é o princípio da hierarquia. Como é que isso funciona dentro de uma relação? Quando eu conheço um parceiro, esse parceiro ele tem toda uma história que veio antes de mim. E eu preciso entender qual é o meu lugar hierarquicamente com todos que vieram antes na vida dele. Então vamos lá, vou dar exemplos. Por exemplo, quem veio antes do meu parceiro vieram os pais dele, os avós, toda a árvore genealógica veio antes, então eu preciso respeitar esse antes. Digamos que esse meu parceiro tenha um relacionamento anterior e nesse relacionamento anterior ele tenha 2 filhos. Então quem veio antes na vida dele, antes de mim como segunda mulher ou terceira mulher, veio a primeira esposa e veio
os 2 primeiros filhos. Então, quando eu tiver, ou se eu for ter um filho com esse parceiro, o meu lugar hierarquicamente é o da segunda esposa, e se eu tiver um filho com ele, o meu filho, nesse exemplo que eu dei, será o terceiro filho dele. Então, eu preciso entender essa hierarquia que vem antes, porque quando eu quero anular tudo que veio antes da vida do meu parceiro, eu tô dando um tiro no pé. Esse relacionamento tá fadado a fracassar. Então, eu preciso entender que hoje, com esse novo sistema formado, esse novo parceiro e o nosso filho ou nossos filhos, ele tem uma prioridade, mas os parceiros anteriores, os filhos anteriores têm a precedência. Então, são 2 palavrinhas muito importantes da gente entender, que é a precedência e a prioridade, tá? Então, a prioridade é sempre para o novo relacionamento, tá bom? Vamos lá. Que mais sobre hierarquia? Quando eu desrespeito isso que veio antes, eu enfraqueço o meu relacionamento. Por quê? O que acontece quando eu não estou aceitando a família do meu marido? Eu não estou acertando o meu marido, não estou aceitando o meu marido ou a minha esposa. Então, quando eu dou menor valia, eu também dou menor valia para quem é este meu parceiro. Então, eu preciso tomar muito cuidado e navegar de uma forma muito respeitosa quando a gente está falando de hierarquia, para evitar conflitos. É tipo assim... tem uma frase que o pessoal fala, olha, eu posso falar mal da minha família, mas ninguém mais pode, né? E isso é muito verdadeiro, né? Então, cada um dentro do seu quadrado, olhando aí para essas relações familiares com respeito e apoiando o parceiro, porque este encontro não é à toa. Existem muitas situações que a gente casa ou se relaciona com quem eu brinco que são espelhos pra gente. Então, até a família. Então, digamos que o meu marido tem dificuldade com o pai dele, eu tenho dificuldade com o meu pai. Então, quando eu falo mal e olho para a família do meu marido, eu estou deixando de olhar a minha relação e curar a minha relação com o meu pai. Então, muitas vezes, esses relacionamentos espelho nos trazem grandes aprendizados nesse sentido. Isso é a dinâmica que está por trás dos relacionamentos, segundo Bert Hellinger, tá? Então, vamos lá. Alguma pergunta aqui sobre pertinência e sobre hierarquia? Vão colocando suas dúvidas aqui. Como é que eu ajo, como é que eu tenho que agir, como é que eu lido com sogro e sogras difíceis, né? Vocês assistiram Ilhados com a Sogra? Gente, é uma aberração o nível de relações que existem. E existem pais e existem sogros e sogras disfuncionais. E quando eu entro numa família que tem esses perfis, eu preciso entender que algo em mim precisa também ser curado. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a navegar com o meu parceiro ou com a minha parceira de uma forma que a gente tenha mais autonomia como casal e donos de um novo sistema e fique menos amarrado e menos preso e menos na dependência da família de origem. Quando a gente forma um relacionamento, uma nova família, eu me despeço de um papel, digamos, de filho dependente para uma preparação para cuidar do meu sistema familiar na fase adulta. Então é como se fosse um rito de passagem até para minha maturidade emocional aí. Então a gente precisa ficar bem ligada nesses aspectos e aprender a lidar. Todas essas dinâmicas que tem de conflito com sogra, com sogro, com pais, não é só na sua família, todas as famílias têm as suas dificuldades, têm os seus perrengues, e eu preciso aprender a navegar com mais autonomia. Então a gente tem uma frase que assim, a
A gente não precisa ser o filho ou a filha boazinha pela vida inteira. Quando eu amadureço, eu sigo as minhas regras do que é bom para minha vida. E isso inclui colocar limites nos nossos pais. Mas não eu colocar nos limites nos pais do meu marido e nem ele no meu. Então nós, em comum acordo, como é que nós vamos lidar com as nossas famílias? Muitas vezes tem muita disfuncionalidade, de que forma eu vou manter um afastamento amoroso, respeitoso, não deixando que a sogra ou a mãe interfira na minha relação com meu marido, na relação de criação com meu filho. Tudo isso eu vou crescendo junto com meu parceiro e a gente vai alinhavando esses aspectos, tá bom? Bom, vamos lá. Hierarquia, já falei. Agora vamos para o terceiro princípio, que é o equilíbrio de troca dentro das relações afetivas. O equilíbrio de troca dentro das relações afetivas, ele tem a ver com eu doar na mesma medida e um pouquinho mais para o outro doar para mim na mesma medida, um pouquinho mais para mim. Então, como é que funciona isso? Digamos que eu comece um novo relacionamento e eu quero me vincular a uma pessoa. E essa pessoa também está preparada para se vincular comigo, porque não são todas as pessoas que estão na mesma linha. Tem pessoas, às vezes, que estão prontas para se vincular, mas o parceiro ainda não está pronto. Então, como é que funciona quando as duas pessoas estão prontas para se vincular? Elas investem nessa relação de troca. Mas como é que eu invisto nessa relação de troca? Então, eu faço algo para o meu parceiro que o agrade e ele recebe aquilo e ele se sente devedor. Aí ele devolve algo para mim que me agrada e um pouquinho mais. Quando ele devolve um pouquinho mais, eu me sinto devedora. E aí, eu me sentindo devedora, eu vou fazer algo para o meu marido, para o meu esposo, para o meu parceiro, na mesma medida e um pouquinho mais, e assim sucessivamente. Então, quando eu vou mantendo uma troca saudável com o meu parceiro, o nosso vínculo, nossa vinculação, ela vai se fortalecendo, tá bom? Não vou entrar aqui em aspectos de troca negativa, não vou entrar nisso. Eu quero só deixar claro essa questão da troca positiva. Então, eu conheci uma pessoa, eu quero me vincular com ele, então eu tenho sempre que estar olhando essa balancinha interna que tem dentro da nossa relação. Eu imagino que vocês algum dia já ouviram a seguinte frase: ah, mas eu me doei tanto e ele não dava atenção, ou ela não me dava atenção, não correspondia na mesma medida. Quem é que errou? Quem não respondia na mesma medida ou quem doou demais? Então, o equilíbrio de troca também tem uma sabedoria por trás do que eu posso doar para o outro, do que eu posso, até onde o outro consegue me devolver. Porque o que acontece quando essa pessoa não consegue devolver? Ela se afasta. É mais ou menos assim, digamos que eu vou e empresto para uma pessoa X 5.000 reais, essa pessoa fala assim: no final do mês eu vou te pagar, tá? Chega o final do mês, essa pessoa não me pagou. Aí eu cruzo com ela na rua. Ela vai querer atravessar e cruzar comigo e conversar comigo, ou ela vai querer fazer de conta que não me viu? Querer se afastar, se ela não tem condições de me pagar o que ela pegou dentro do prazo que ela falou. Então, nas relações é essa mesma dinâmica. Então, quando eu dou demais para o outro não está preparado para me devolver, ele vai se afastar. Então, eu preciso ter a sabedoria até onde com este parceiro eu posso doar. Eu lembro de uma vez uma amiga constelou, ela estava muito apaixonada e hoje ela é casada com esse rapaz, e dentro da constelação apareceu nitidamente que ele não estava pronto ainda. Ele estava saindo, fazia poucos meses, de um relacionamento de 20 anos. Então ele estava ainda preso nesse relacionamento com uma série de coisas
para serem resolvidas. E eu falei para ela, falei assim, olha, se você quiser que o seu relacionamento vingue, você tem que diminuir o seu aspecto de doação e dar tempo para o outro poder te retribuir na mesma medida, para que vocês possam se vincular de uma forma positiva. Então é uma sabedoria interna aí que a gente tem, tá bom? Então falei as três leis do amor, dos princípios do amor do Bert Hellinger: pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca, tá bom? Então isso dentro das relações. Se você chegou agora, volta a live e vem assistir o comecinho dela. Volta não, né? Depois assiste. Agora você segue o barco aqui. Seja bem-vindo, Miguel. Então vamos lá. Aspectos aí que afetam as relações também são traumas e crenças. Como é que os traumas e as crenças afetam a minha forma de me relacionar? Então, por exemplo, que ambiente familiar eu vivi? Eu vivi um ambiente abusivo, eu vivi num ambiente tóxico, eu vivi num ambiente onde tinha agressividade, quando eu era criança, adolescente. Em que ambiente eu vivi e aprendi sobre as relações? Porque quando eu vivo nesses tipos de dinâmicas relacionais abusivas, eu desenvolvo crenças, por exemplo, de que homem não presta, ou crenças de que eu nunca vou ser amada, ou para eu ser amada eu preciso ceder sempre. Então, esses aspectos de traumas e de crenças também afetam a forma como eu vejo o meu parceiro, como eu vejo os parceiros em potencial. Então, eu acho que nenhuma mulher está num patamar que seja bom para mim. Eu acho que nenhum homem presta, que todos vão trair. Eu acho que todos os homens são perigosos, eu tenho sempre que me resguardar. Isso tudo tem a ver com a forma que eu fui construindo e jogando lá para o subconsciente, dentro do meu programa mental, a forma como eu aprendi que eram as relações. E muitas vezes, quanto mais eu julgo o relacionamento dos meus pais, mais eu caio em enredamentos que me colocam em situações similares. Por exemplo, digamos que meu pai tenha sido alcoólatra e eu falei, eu nunca vou suportar o que minha mãe suportou. Eu nunca vou, né? Eu cresço falando isso, e ela escolhe uma pessoa a dedo que não tinha nenhuma dessas dinâmicas, e com o tempo ele desenvolve a mesma dinâmica, ou de controle, ou de agressividade, ou de alcoolismo que ela viveu dentro das relações familiares. Quando a gente se relaciona, eu já falei isso da questão da chave fechadura, né? Que vem um processo de cura. Quando eu me relaciono com uma pessoa agressiva fisicamente, eu tenho uma pulsão de morte em mim que quer escolher um parceiro que me leve à morte, porque eu não tenho coragem. Isso que eu tô falando é muito profundo, gente. E tá dentro da minha programação inconsciente. E às vezes eu tô repetindo padrões de mulheres do meu sistema familiar atraindo esse tipo de relações para mim. Então, por que é que eu vivo repetindo padrões, que é o tema da live? Por que eu vivo repetindo padrões que não são bons para mim? Porque eu tô condicionada psicologicamente dentro desse meu software que eu tenho na mente, e tô condicionada sistemicamente através desse amor que me conecta, por exemplo, as mulheres da minha família, nessas dinâmicas ocultas que eu tô enredada. Então, dentro dessas dinâmicas ocultas que eu tô enredada, eu tenho os sentimentos adotados. Então, por exemplo, eu tinha uma cliente de 20 anos, não tinha vivido uma história ainda afetiva, e ela falou assim, eu tenho muito medo de ser traída.
E quando a gente olha para a história, a mãe dela foi traída e a avó dela foi traída. Então, ela tá trazendo esse medo transgeracionalmente. Porque eu virei para ela e falei assim, mas você ainda não teve a vivência suficiente para ter esse tipo de medo. Porque quando a gente vai repetindo histórias e vai nos marcando esses relacionamentos, tudo bem, é entendível. Eu tenho 50 anos, 57, eu vivi muitas histórias. Histórias lindas, histórias difíceis, histórias complicadas, histórias curtas, histórias longas. Eu vivi vários tipos de histórias de amor. De paixão, de conexão. Então eu tenho uma história, mas quando você pega uma menina de 18, 20 anos, ela não viveu isso ainda. Então ela tá com um medo que não é dela. A epigenética, ela vai começar a trazer bastante explicação sobre isso. Tem um estudo que fez com as mulheres sírias que viveram os traumas das guerras na Síria, que vieram para outros países grávidas, e os filhos nascidos, e quando vão analisar o DNA, existem as mesmas características aí que aparecem se repetindo aí na história. Então, muita explicação da constelação vai vir através da epigenética. Muitas coisas que a gente fala que a gente está emaranhado, e isso está no corpo da gente, nas células da gente, a ciência ainda vai chegar a um ponto de conseguir explicar tudo isso. Mas estão dando os primeiros passos aí, apesar de já ter um tempo. Então, falei sobre sentimentos adotados e sobre fidelidade sistêmica. O que é isso? Eu acho que os homens são fracos, eu acho que os homens não prestam, eu acho que eu fico bem sozinha, eu me basto. Isso a gente vê hoje muitas mulheres nesse processo. E da onde que está vindo isso? Além dos aspectos psicológicos e das vivências dessas mulheres, dos parceiros que ela trouxe para sua vida até esse momento, muitas vezes está vindo através do que a gente chama de emaranhamento sistêmico, de fidelidade sistêmica. Então, em honra às mulheres que sofreram nesse campo dos relacionamentos afetivos, eu não me permito amar, eu não me permito me entregar, eu vejo os homens como fracos e assim por diante, tá bom? Olá, Margarida Magalhães, você me enviou um convite para participar com o vídeo, foi por engano? Escreve aí, escreve aí. Se tiver dúvidas, escreve, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, ó, nas minhas anotações, tô aqui, ó, várias pagininhas de anotações. Deixa eu ver aqui. O Bert tinha um conceito, ele falava muito que pessoas que namoravam muito tempo, noivavam muito tempo e não oficializavam essa união, né? Isso eu falo e é polêmico para algumas pessoas, mas eu tô aqui para transmitir a visão do Bert, né? Ele fala que o pensamento que está por trás, inconsciente dessas pessoas que não se assumem efetivamente para um relacionamento, existe uma energia de eu continuo procurando alguém melhor que você, sabe? Então eu não me comprometo. E com isso eu vou enrolando com noivado, namoro, tudo um processo muito longo. Essa é a visão do Bert. E também ele tem uma visão da necessidade dessa oficialização, e aí é uma visão muito particular minha, né? Eu acho necessário ter um rito de passagem. Isso eu não tô falando para casar na igreja, casar com 200 convidados, não é isso, mas ter um rito de passagem. Esse rito de passagem pode ser um jantar com a família dos dois lados, sabe? Esse rito de passagem pode ser uma comemoração feita com as pessoas para acolher as duas famílias nesse novo sistema que está se formando. Então, um rito de passagem pode ser uma coisa simples e às vezes as pessoas complicam tanto, mas um rito de passagem é importante para colocar um marco
para que eu vá para minha vida efetivamente me comprometendo mais com essa relação. Como a constelação se aplica aos relacionamentos amorosos? Bom, aí tem alguns aspectos. Primeiro, eu vou identificando padrões. Eu estou repetindo padrões nas minhas relações. Quando eu olho para os meus relacionamentos que eu tive até agora, eles têm um padrão. Eu lembro uma vez que eu peguei uma pessoa e ela falou assim, eu só namoro com um militar. E aí eu fui sondando, né, com ela, e ela tinha sofrido um abuso por um militar. E por que é que ela só se relacionava com uma figura os militares têm uma figura rígida e dominante, né? Então, que ferida ela tem dentro dela, que aspectos de traumas, que aspectos de emaranhamentos ela tem dentro dela, que faz com que ela repita e repita esse mesmo tipo de padrão. Aquelas pessoas que só se relacionam e o cara abandona ou trai, abandona e trai, vai para um próximo, abandona e trai, vive a mesma história várias vezes. Então, essa repetição de padrão é um sinal de alerta para que eu olhe que tem algo em mim que precisa ser curado. Uma vez eu fiz uma constelação com uma pessoa e ela falou assim, eu só me envolvo em triângulo amoroso. E quando a gente montou a constelação, nitidamente apareceu um triângulo amoroso e desde então, interessantemente, ela nunca mais se relacionou dentro de um triângulo amoroso. Então, às vezes a gente atrai, às vezes não, a gente atrai pessoas para fazer ou trazer curas pra gente. Vânia, querida, estudamos juntas a Vânia no ginásio, hein, Vã? Bom que você tá aqui. Compreensão de conflitos. Então, os relacionamentos trazem aí uma grande oportunidade de crescimento. Quando muitas pessoas falam assim, eu nunca briguei com meu marido ou com a minha esposa, a gente nunca teve discussão. Não estou dizendo que a gente tem que viver em pé de guerra, né? Não é isso. Mas os conflitos e as crises dentro de um casamento, elas são oportunidades riquíssimas de levar esse relacionamento para um novo patamar. Então, sair da paixonite e ir para um amor mais maduro, entendendo a minha parte dentro desse processo, entendendo a outra parte dentro desse processo, é muito produtivo. Então, compreensão dos conflitos e o que a gente aprende com eles. Que mais? Transformação de padrão, transformação de padrões, né? Isso acabo emendando no que eu falei anteriormente. Então, quando eu percebo determinados padrões que eu vou repetindo, eu consigo romper esses padrões, esses ciclos repetitivos, e me dispor ou me disponibilizar e me abrir para novas formas de amar. Mas a partir do momento que eu curei algo em mim. Enquanto eu não curar algo em mim, eu vou continuar trazendo as mesmas histórias e repetições, tá? Apoio profissional quando a gente está em crise é extremamente importante. Então, uma terapeuta, uma psicóloga, alguém com que você se identifique. As constelações sistêmicas para as crises no casamento também dá para ver diversas dinâmicas, da onde que está pegando aí por trás. Então, às vezes aquela parceira ainda não foi para a vida, o marido tá esperando e ela tá completamente emaranhada com a família de origem ainda. Então as constelações trazem de forma muito nítida essas dinâmicas, e aí com esse tipo de apoio profissional você consegue, né, dar passos surpreendentes. As relações afetivas também nos traz muito processo de oportunidade de autoconsciência. Eu entender como é que eu me relaciono e por que eu me relaciono desse jeito. Eu entender quais são as minhas carências e o que eu estou projetando no outro. Por que eu estou projetando isso?
é muito comum a gente projetar o pai ou a mãe no parceiro, né? Isso é muito comum. Então eu preciso entender que aquele parceiro e aquela parceira não é seu pai, não é sua mãe, né? Que vocês são adultos, maduros e estão criando um novo patamar aí de relação. Permite também, nesses momentos difíceis, a gente trazer um upgrade, uma melhoria na comunicação, porque eu vou precisar sentar com meu parceiro e dizer e expressar como é que eu tô me sentindo, como é que eu tô percebendo, como é que eu tô vendo a nossa relação e de que forma eu posso contribuir para melhorar e ouvir da outra parte como é que ele pode contribuir para melhorar essas angústias, esses desgastes que estão vindo aí das duas partes. Relacionamento não é brincadeira, gente. Relação não é brincadeira. Eu atendi uma pessoa de 22 anos, estou com um cliente de 22 anos, e nitidamente a menina tem questões ali para serem curadas em relação à sua família, me parece que é bem ciumenta, e ele, um garoto de 22 anos, não dando a segurança de que a menina precisa também. Então, quando um casamento, um relacionamento, ele termina, existe a parte, 50% de cada lado de contribuição para que esse relacionamento dê certo, mas também 50% de contribuição para que esse relacionamento não dê certo, tá? Então eu preciso aprender a olhar a minha parte, até para estar reduzindo os níveis de conflito se eles são muito frequentes. Bom, vamos lá. Fortalecimento do relacionamento, quando eu tenho uma comunicação adequada, quando eu tenho autoconsciência, quando eu fiz o trabalho da minha parte, ele tende a deslanchar de uma forma mais suave, mais leve, menos conflituosa. Só que nenhum relacionamento ele se cura ou ele se desenvolve só com uma parte fazendo. E eu sei que normalmente as mulheres elas têm mais facilidade de ir para esse caminho, de procurar ajuda, e os homens têm um pouco mais de dificuldade. Então, com muita amorosidade, às vezes cabe à mulher ir trazendo insights, trazendo percepções dela, sinalizando a necessidade talvez dele olhar para algo, do parceiro olhar para algo. Então tudo com muita amorosidade precisa ser feito, e normalmente o caminho começa com a mulher, normalmente, tá? Exemplo de situações que a constelação pode ser útil: dificuldades em se comprometer. Então tô nesse lenga-lenga há 9, 10, 11 anos e a gente não vai nem para um lado e nem para o outro, né? Então o que é que tá travando? Onde é que eu tô presa e amarrada? Será que eu tô presa e amarrada numa situação dos meus pais, que eles brigam muito e eu sinto que eu não posso sair definitivamente do meio do casal, né? E aí como é que, se eu não saio do meio do casal, como é que eu vou pro meu relacionamento? Então esse é só um exemplo, né? Também a constelação ajuda muito eu entender e a lidar com a traição. Como é que eu vou fazer o término desse relacionamento de uma forma honrosa, ou se eu vou dar mais uma oportunidade para nós dois, quando os dois estão dispostos a mudar e a trabalhar num novo patamar de relacionamento, né? Conflitos de poder, também a constelação mostra nitidamente, muitas vezes, um com poder sobre o outro. Então não é só o homem que tem poder, a mulher tem poder sobre o homem, é um poder mais sutil, mas dentro da família a mulher é que tem todo o poder. E toda a narrativa da família normalmente gira em torno da narrativa da mulher. Por exemplo, numa separação, ela se mostra vulnerável e frágil,
os filhos tendem a ir sempre para o lado mais vulnerável e mais frágil, e normalmente esse lado mais vulnerável e mais frágil é usado de uma forma manipulativa, né? Então a relação de poder não necessariamente é da força bruta, né? Que normalmente isso vem do masculino, mas ela pode vir de uma forma mais sutil dentro da família, tá? E o último item que eu trouxe para hoje, dificuldade em ter um relacionamento duradouro. Então, eu já peguei uma pessoa que falou assim, eu não sei porquê, mas eu termino os meus relacionamentos sempre quando eu vou fazer 9 meses de relacionamento. 7 meses, acho, de relacionamento. E eu falei, me conta um pouco dos seus relacionamentos anteriores. E aí, ela tinha perdido um namorado que ela gostava muito, morreu com 7 meses de relacionamento. E ela ainda estava presa numa despedida que precisava ser feita deste relacionamento. Então, antes que ela fosse abandonada, como o outro morreu, né? Ela se sentiu abandonada, porque provavelmente acionou alguma ferida dela aí de infância. Ela terminava antes de completar o tempo e não se permitia viver relações. Gente, vamos lá. O que eu trouxe hoje pra gente é isso. Eu queria só abrir um parênteses. Amanhã a gente tem mais uma live às 19 horas aqui no meu Instagram. Se programem para estar presentes. O tema da live de amanhã é Pais e Filhos, o que a constelação revela sobre os vínculos familiares, tá bom? Então se prepare às 19 horas, vai ser um pouquinho mais cedo do que o normal. Na quarta-feira tem um encontro pelo Zoom, eu vou estar falando sobre conflitos familiares. Esse encontro você fica tete a tete comigo e tem a oportunidade de colocar suas dúvidas, suas questões, e eu tô ali disponível para ajudar com um olhar sistêmico. Esses encontros acontecem bimestralmente. Para entrar, precisa ir no link da minha bio e procurar lá a sala secreta, tá? Que aí a gente abre a sala do Zoom bimestralmente, tem a oportunidade de estar frente a frente comigo. E o tema dessa live, desse encontro no Zoom, vai ser sobre conflitos familiares, tá bom? Sábado eu tenho workshop de constelação sistêmica no meu espaço aqui em São Caetano. Para participar R$45, é uma taxa simbólica. Venha conhecer, é só na parte da manhã. Já está confirmado, com constelação confirmada, então vai acontecer direitinho, te espero aqui, tá bom? E no dia 13 de maio começa mais uma turma do Essentials. Então maio está repleto de atividades. Esse curso Essentials, ele é um programa online de 4 encontros online, ao vivo comigo, onde a gente segue uma estrutura e passa para entender as suas crenças, seus traumas, seus emaranhamentos sistêmicos, você dentro das suas relações familiares, afetivas, e você no mundo, sua carreira, seu propósito. Os resultados estão sendo fantásticos, já vai ser a 6ª turma. Espero que você venha fazer parte, tá bom? Dá para pagar em 12 vezes, o valor é bem acessível, então te espero. Quer mais informações? Me chama na DM, tá bom? É isso, gente. Link da minha bio tem todas as informações também da constelação, do Essentials, do encontro do Zoom. Beijo enorme. Quero saber se gostaram da live. Joga coraçãozinho, fala pra mim se gostaram. Vejo vocês amanhã às 19 horas. Tem outra live aqui, tá bom? Beijo enorme. Tchau, tchau.